Você sempre quis mestrar um RPG, mas nunca mestrou, porque não sabe como fazer, ou mesmo que ainda saiba o que fazer, você nunca realmente emplacou narrar um RPG por insegurança, por medo, porque não tem as dicas que você acha que seriam necessárias para você mestrar um RPG? Pois no vídeo de hoje eu quero passar as principais dicas para que você possa mestrar RPG com qualidade, com as principais habilidades que eu considero importantes para que você conduza bem um jogo de RPG. Então, fica comigo e esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, pessoal, Bruno Moraes aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre uma alegria, uma satisfação fazer mais conteúdo sobre RPG para vocês. Como eu falei antes, no vídeo de hoje eu quero falar sobre dicas que você deve aproveitar para que você consiga ser um bom mestre de RPG de mesa. Para você que está querendo começar, você nunca jogou RPG ou nunca mestrou RPG na vida e está querendo iniciar porque admira essa tarefa do mestre, esse papel do mestre, do narrador, né? Então hoje eu vim trazer as dicas que eu considero cruciais para quem está começando a narrar RPG, e mesmo para quem já tem experiência narrando, eu acho que muitas dessas dicas aqui pode ser que você não conheça, por isso eu recomendo que você fique ligado para você ver cada uma dessas dicas aqui. Bom, eu vou tentar resumir tudo em 7 dicas principais, tudo bem? A primeira dica, eu acho que é um dos problemas da maioria das pessoas, em relação ao nervosismo. Nervosismo é um problema para muita gente. Ah, Bruno, eu quero mestrar, mas eu fico nervoso, eu acho que as pessoas vão achar ridículo e tudo mais. Em relação ao nervosismo, eu aconselho que você assista RPGs sendo narrados por outras pessoas, né? Porque ao assistir você pode ver mais ou menos como é que é a atuação do mestre, como é que é a atuação do narrador ali, a conduta dele, como é que ele faz, para que você saiba, para que você tenha um parâmetro, né, de por onde seguir. Uma outra dica em relação ao nervosismo é de repente você tentar jogar com amigos, se você tiver essa opção, né? Chame apenas pessoas que já são amigos seus, com quem você fique um pouco mais à vontade. Mas isso também não é a única forma de você ficar à vontade mestrando, né? Você pode criar essa proximidade com o tempo. Ao longo da vida eu já passei por várias situações tensas, né? Eu acho que todos nós passamos. A gente tem que apresentar monografia na faculdade, ou tem que fazer uma apresentação para muitas pessoas. Enfim, às vezes você é de fato o centro das atenções e isso gera uma tensão, isso gera um nervosismo. Qual é a dica que eu passo, então, para você lidar com esse nervosismo? Eu sempre ficava mais tranquilo quando eu sabia o que fazer. Quando eu sabia o que fazer, quando eu tinha aquela ideia, quando eu me sentia preparado. Por isso, então, a dica de você assistir outros mestres em ação, né? Dê uma olhada aqui no canal para me ver em ação, para me ver mestrando e tudo mais, e outros canais também. E, assim, tenha anotações preparadas para que você não fique completamente às cegas, certo? A segunda dica que eu dou para você é que você não precisa começar logo de cara criando histórias. Veja, você não precisa ser um cineasta, você não precisa ser um escritor logo de cara, não. Você pode pegar alguma aventura pronta, existem centenas de aventuras prontas, milhares de aventuras prontas na internet. No meu canal, na minha página do Instagram, existem ali dezenas de ganchos para aventuras. Pegue aventuras prontas, pegue ganchos, né? Porque assim você, com a aventura pronta, você sabe o que é que tem que acontecer. Você não vai ficar mais nervoso, da dica passada, né? Sobre o nervosismo. E também faz com que você saiba para onde conduzir o jogo. Isso é muito importante, né? Então não tenha medo de usar alguma aventura pronta, tá bom? Até porque com a aventura pronta você aprende como uma aventura deve ser estruturada. Isso é uma boa forma então de começar. Terceira dica: quando for criar histórias,
Use referências. O que é referência, Brunão? Referência é você ver, é você tomar inspiração de filmes, você tomar inspiração de séries, de livros, cenas que você gosta, né? Tente replicar essas cenas. Você está fazendo um RPG sobre investigação, de repente você pode pegar aí cenas do filme ou do livro Código da Vinci, né? Tenta replicar, muda um pouco ali. Pensa assim, ninguém vai ligar, os seus jogadores não vão ligar exatamente se você se inspirar em alguma coisa. Afinal, o objetivo de todo mundo é se divertir, certo? E claro, você pode ir afastando ao máximo da referência, criando elementos novos para deixar aquela sua cena mais interessante, tá bom? Então você pode pegar, tá fazendo um RPG de aventura, pega um filme de aventura, uma cena desse filme de aventura e tenta narrar, adequando ali a sua história, ao seu mundo, que essa é uma boa para você ter ideias para criar suas histórias também. Próxima dica, né? Essa dica, gente, é uma dica definitiva praticamente sobre improviso. Improvisar. Ser mestre muitas vezes vai demandar que você saiba improvisar. Acontece que ninguém improvisa sem ter algumas técnicas. Eu criei uma técnica chamada pareidolia literária, e eu até tenho falado bastante sobre ela para o pessoal que está no grupo VIP do meu curso. Tem inclusive o link aqui para participar do grupo de WhatsApp com a lista VIP para esse curso Mestre dos Mestres, né? Mas basicamente eu vou lhe dar essa dica para você nunca esquecer. Em vez de você preparar a história todinha, o que pode tirar a liberdade do jogador, porque o jogador quer conquistar, ele quer fazer o próprio caminho dele, ele não quer que você escolha o caminho dele, para que ele tenha apenas uma ilusão de liberdade, não. Se ele perceber que você está manipulando os passos dele, ele não vai gostar, ele não vai sentir não vai sentir diversão na história. Então a grande dica aqui é você não criar sequências de histórias, não planeje as escolhas dos jogadores, não. Agora, em vez disso, por que você não planeja lugares? Planejar lugares é a melhor coisa que você pode fazer. Em vez de você planejar que os jogadores terão que tomar esse caminho, faça o que tem nesse caminho, mas faça o que tem nesse outro caminho também. Elabore toda a história daquele lugar, elabore toda a história desse outro lugar aqui, o que é que tem nesse lugar, por que que tem isso, quais são as pessoas que tem aqui, as criaturas, e também deixe tudo isso organizado, escrito, detalhado, em um arquivo do Excel, um arquivo do Word, ou no seu caderno mesmo, né, para que, se eles tomarem a primeira escolha e forem por esse caminho, você já tem tudo o que vai aparecer lá. Se eles tomarem a outra escolha e forem pelo outro caminho, você também já vai ter tudo que está escrito lá. Perceba, essa é a sacada. Você vai deixar história disponível em todos os lugares. Assim os jogadores vão poder escolher, você não está limitando a escolha deles, e haverá jogo onde quer que você esteja. Pretendo detalhar isso mais para frente, né, em alguns vídeos, mas claro, esse assunto é muito profundo e eu vou tratar melhor no curso Mestre dos Mestres, mas também pretendo fazer vídeo sobre isso aqui, ok? Próxima dica, muito importante essa dica, maneire na dificuldade. Vá com calma. Tem muito mestre que acha que todo combate tem que ser aquele que só um consegue sobreviver. Tem mestre demais aí que pensa que todo combate, o combate bom é aquele que é com emoção, e só tem emoção pro mestre se todo mundo tiver aquela dificuldade de quase morrer. Quase ter o TPK, né? O Total Party Kill. Mas não é isso. E eu demorei até para aprender que às vezes os jogadores gostam de desafios fáceis. Peraí, Bruno, isso não faz sentido. Desafio fácil não tem graça. Pense o seguinte, o jogador gosta de pensar que o personagem dele está preparado. Ele gosta de pensar que o personagem dele é bom. Quando ele então enfrenta um desafio e tem facilidade naquele desafio, ele consegue derrotar o inimigo com facilidade, ele se sente satisfeito. Agora veja, eu não estou dizendo para você dizer que toda cena de tensão, toda cena de combate, eles têm que vencer facilmente, não. Mas faça com que a maioria eles vençam sem quase morrer. Tem muito mestre que toda santa cena de combate é quase morte. Então pegue leve nisso daí, porque isso vai fazer com que os jogadores se sintam mais satisfeitos, mais realizados com os personagens deles. Próxima dica. Conheça as regras do jogo que você está usando, né? Conheça as regras do sistema. Mas bote na sua cabeça que as regras são secundárias. Veja, as regras servem para lhe ajudar
a chegar à história final. Não é o contrário, não é a sua história que vive em função das regras, não. Não dá para fazer isso porque a regra não permite. Pense o seguinte, o importante é a história. Se você acha que seria interessante na história que acontecesse algo X, que um jogador não tem como conseguir porque não tem essa opção na ficha dele, alguma coisa do tipo, que ele não tem essa possibilidade, avalie realmente se você quer manter essa regra. Você pode fazer uma ligeira flexibilização das regras em nome da história. Regras não são tudo, as regras só são uma ferramenta. O objetivo final é a história, o objetivo final é a diversão. Então, quando for necessário maneirar, quando for necessário flexibilizar alguma regra, fique à vontade para fazer isso. Mas conheça as regras, conheça o sistema. A última dica que eu tenho para dar para vocês é em relação ao ritmo. Saiba que ritmo é tudo, né? Muitas vezes você pode estar aqui fazendo uma cena super interessante de trama política, uma cena de tensão, de interpretação, mas se você começar a perceber que os jogadores estão ficando entediados, você tem que se adequar àquela necessidade, àquele ritmo que os jogadores estão esperando, né? Então bote isso na sua cabeça, que muitas vezes o que você escreveu precisa ser modificado, e a dica que eu falei sobre improvisação, sobre improviso, é muito importante nesse sentido, porque você pode de repente jogar um desafio, jogar uma cena de ação, que não precisa necessariamente ser uma cena de combate, eu vou falar mais sobre isso em vídeos também, ou uma cena de combate mesmo, né? Uma cena de tensão. Isso tudo faz com que o ritmo seja estabelecido. Nesse aspecto também, para respeitar o ritmo, faça o seguinte, tente estipular uma duração média para cada cena. Eu sempre digo que uma duração de meia hora para a cena, aproximadamente, é uma boa duração. Assim você torna o jogo mais dinâmico. Mais cenas dão uma maior impressão para os jogadores de que o jogo, a sessão, foi mais produtiva. Ok? Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Dicas de como mestrar RPG. Perca esse medo, use aventuras prontas, né? Saiba maleabilizar regras, crie lugares, principalmente, e não sequências de escolhas. Não tire a liberdade dos jogadores, tá bom? Acho que essas seriam as principais dicas para você que quer começar e que tá só esperando, de repente, esse estalo para você iniciar essa carreira nesse papel tão legal que é o do mestre de jogo. Tudo bem? Então, eu vou ficar por aqui, certo? Já peço para você, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, coloca um comentário aí, qualquer dúvida que você tiver, vou ter prazer em tirar a sua dúvida, certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Beleza? A todos, então, um forte abraço. A gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu!